Cavalo e filhote doente abandonados, mas milionária faz ato de amor inesperado. A tarde estava quente e abafada quando a milionária Isadora, conhecida por seu olhar gélido e risadas secas, decidiu dar um passeio por um bairro carente da cidade. Seu vestido de seda esvoaçava com o vento enquanto ela desfilava em um mundo de glamour e riqueza. Mas naquele dia, algo diferente chamaria sua atenção. Ao passar por uma viela suja, Isadora se deparou com uma cena que paralisou seu coração. Um imponente cavalo negro, com sua crina longa e majestosa, estava amarrado a um poste, ao lado de um filhote debilitado que mal conseguia ficar em pé. O cavalo, com seus olhos profundos e tristes, parecia carregar no seu olhar a dor e o abandono que soavam como um grito naquelas ruas descuidadas. O filhote, de pelo desgastado e esfarrapado, temia. A imagem daqueles animais, tão nobres e horrivelmente maltratados, atravessou o peito de Isadora como uma flecha. Ela não podia ignorar aquilo. Um nó se formou em sua garganta, e por um instante, toda a sua vida repleta de luxo e superficialidades se dissolveu em um mar de compaixão. Ela se aproximou. A tensão no ar era palpável. Como alguém pode abandonar criaturas tão lindas? Murmurou para si mesma, enquanto se abaixava, a mão estendida na direção do filhote. Ele vacilou, mas logo se aproximou, buscando calor e conforto. Um frio percorreu a espinha de Isadora. A vida, tão perfeita e cheia de bens materiais, nunca a tinha preparado para um momento como aquele. Sentiu a urgência de resgatar aqueles animais, mas ao mesmo tempo, a realidade de sua própria solidão começou a se revelar. Enquanto ligava para resgatar os animais, um homem surgiu na esquina. Seu sorriso era malicioso. Isadora o reconheceu imediatamente. Marco, um rival de longa data que sempre tentara usurpar suas conquistas. Ele a observava com uma expressão que dizia tudo. Ele havia chegado para tirar seu mundo de luxo e agora tinha visto seu ponto fraco. Isso não parece o seu lugar, Isadora, disse Marco, rindo. Enquanto aproximava-se dos animais, os instintos de Isadora gritaram para que ela não se deixasse intimidar. Mas a presença dele trouxe à tona segredos enterrados, memórias que ela tentava não lembrar. A dor e o ressentimento começaram a aflorar. Quem você pensa que é para julgar? Ela respondeu, seu tom firme, mas o medo criava raízes dentro dela. No entanto, o que Isadora ainda não sabia era que aquele cavalo, apesar de sofrer, guardava um mistério ancestral, uma habilidade extraordinária que poderia mudar tudo. Conforme os desafios cresciam, Isadora se via dividida. Voltar para seu mundo de luxos, ou se ater à nova e indescritível responsabilidade que surgia em sua vida. A tensão entre os dois mundos era palpável. E quando o resgate dos animais finalmente se concretizasse, ela descobriria um detalhe crucial sobre o passado do cavalo, algo que poderia devolvê-la à sua vida de sempre, ou levá-la a um amor verdadeiro. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Isadora estava perdida em seus pensamentos, os olhos fixos no cavalo negro e no filhote debilitado. Marco observava tudo com um sorriso sarcástico, mas de repente, algo estranho aconteceu. O cavalo, que antes parecia impotente e machucado, ergueu a cabeça. Seus olhos brilharam com uma intensidade que Isadora nunca tinha visto antes. Era como se algo tivesse acordado dentro dele. Você não deveria estar aqui, Isadora. Marco insistiu.
mas a voz dele soou distante. Isadora estava absorta. De repente, o cavalo, com um movimento súbito e inesperado, puxou a corda que o prendia e começou a andar na direção dela. "Espere!" Isadora gritou, mas não havia como deter o animal. Ele se aproximou, e as pessoas na rua pararam para olhar. O filhote, que antes hesitava, seguiu o cavalo, como se soubesse que a qualquer momento a vida deles podia mudar. "Isso é loucura", Marco disse, agora com um semblante mais preocupado. Isadora estendeu a mão, e quando seus dedos tocaram a crina do cavalo, uma corrente elétrica percorreu seu corpo. Ela teve uma visão, uma cena rápida que a fez tremer. O cavalo estava em um campo cheio de flores, e ao fundo, uma figura conhecida. O rosto era familiar, mas mesmo assim, a confusão tomou conta dela. Antes que pudesse processar o que tinha visto, um grito cortou o ar. "Parem!" uma mulher gritou, correndo desesperada até eles. Era Clara, a antiga amiga de Isadora, que havia se afastado em um momento de necessidade e sempre deixara uma ferida na relação delas. "Clara, o que você está fazendo aqui?" Isadora perguntou, surpresa e confusa. A mulher estava ofegante e soltava pequenos gemidos. "Você não entende. Esse cavalo, ele é parte de algo muito maior do que você imagina. Ele pertence a você." A declaração deixou Isadora atordoada. "Como assim? Pertence a mim? Eu nunca vi esse animal na minha vida." O cavalo a observava com olhos sábios, como se estivesse tentando comunicá-la algo importante. "É uma conexão ancestral. Sua família. Eles não te contaram?" Clara continuou, seu rosto pálido, a voz trêmula. "Esse cavalo é um símbolo de sua linhagem. Há séculos ele trouxe boa sorte e proteção. Mas agora ele está perdido, assim como você." A revelação bateu fundo em Isadora, um cipoal de emoções. O que isso significava? E o filhote debilitado? Um eco de dor atravessou seu peito. Antes que tudo pudesse ser absorvido, um barulho estrondoso rompeu o momento. Um carro desgovernado veio em alta velocidade, diretamente na direção do cavalo e do filhote. "Cuidado!" Isadora berrou, o coração disparado. O caos se instalou. As pessoas começaram a gritar e o mundo à sua volta parecia desabar. O cavalo, num movimento ágil e quase sobrenatural, saltou para o lado, puxando o filhote para um lugar seguro. Mas o que aconteceu a seguir foi simplesmente chocante. O carro, em vez de parar, fez uma curva abrupta e colidiu com a parede de um prédio. O impacto gerou um estrondo ensurdecedor, e uma nuvem de poeira e destroços envolveu tudo. Quase como uma tela de cinema em câmera lenta, Isadora viu Marco se distanciar, descendo entre as sombras, como se estivesse fugindo de algo. E então, no meio da confusão, ela percebeu. Havia algo familiar na marca no carro. O logotipo era igual ao da empresa da sua família. Um nó se formou na garganta de Isadora. Muitas perguntas borbulhavam na mente. A quem pertencia o carro? Qual era o verdadeiro mistério por trás daquele cavalo? E o mais importante, por que sua vida estava se cruzando tão estranhamente com tudo isso? Nesse instante, tudo parecia estar prestes a mudar. A conexão que ela nunca soube que tinha a colocava em um caminho que ela nunca poderia imaginar. As respostas estavam se aproximando rapidamente, mas a tensão no ar fazia tudo parecer ainda mais incerto. O que ela faria a seguir? Isadora ainda estava paralisada, o coração batendo forte no peito, quando a cena à sua frente se desenrolou em um caos assustador. Fumaça e poeira se erguiam do carro amassado contra a parede, e as pessoas ao redor começaram a gritar. O cavalo negro, agora se aventurando na frente, ficou em posição, parecendo mais forte do que nunca. E como se tivesse alguma conexão mística com Isadora, ele olhou diretamente em seus olhos. Os pensamentos dela estavam confusos. O que está acontecendo? Como isso pode estar acontecendo?
O brilho no olhar do animal revelava uma coragem que lhe era familiar. Era como se, de alguma forma, os dois estivessem entrelaçados, algo da história dela pulsando junto com a energia do cavalo. Ela precisava entender. Nesse instante, uma onda de pânico a envelopou. Clara, agora parada ao seu lado, observava com um misto de espanto e determinação. Isadora a olhou, sem palavras. A antiga amizade parecia distante, como um eco de um tempo que já não existia. Algo na urgência na expressão de Clara fez a confusão se dissipar por um breve momento. Precisamos sair daqui, Isadora. Isso é maior do que você imagina. Mas a advertência mal teve tempo de se firmar. O som de sirene se aproximava, cortando o ar pesadamente um segundo antes que um grito aterrorizante cruzasse a multidão. É ele! Ele voltou! Uma mulher, quase visivelmente transtornada, começou a correr em direção ao carro destruído. Isadora não conseguia processar o que estava acontecendo. A mulher tinha uma expressão de fúria e desespero, como se tivesse perdido algo muito importante, ou alguém. Então, algo a fez congelar. O rosto da mulher era familiar. Isadora a reconhecia. Era Luísa, sua antiga babá, que havia desaparecido quando Isadora era criança. O olhar da mulher estava cheio de dor e determinação. E imediatamente a lembrança de sua infância, cheia de risadas e histórias antigas, voltou a dela como uma onda. Quão exatas as memórias estavam, se misturando com a confusão do momento em que a mulher a chamava. Por que você está aqui? O que aconteceu? Isadora gritou, sentindo o desespero tomar conta. Os olhos de Luísa miraram na direção do cavalo e do filhote, e Isadora sentiu um aperto no estômago. É por causa dele que tudo isso está acontecendo. Você não sabe, mas ele pertence a você e à sua linhagem, e agora ele traz perigo. Luísa parecia à beira de um colapso. Ouvindo isso, Marco surgiu entre a multidão e se aproximou com um sorriso satisfeito. Parece que estamos todos no mesmo barco, não é? Querida Isadora, há mais aqui do que você imagina. Seu legado e seu futuro estão em jogo. Havia um eco de ameaça em suas palavras, e um vácuo se formou ao redor deles. O que ele queria dizer? Qual era sua conexão com tudo isso? As palavras de Luísa pairavam no ar, e um novo medo tomou conta de Isadora. O que mais ela não sabia? Antes que pudesse processar o que estava vivendo, um novo grito cortou o ar. O cavalo, sendo chamado de um jeito que Isadora não entendia, começou a se agitar. Ele estava lembrando algo, uma dor profunda que Isadora não conseguia ver, mas que sentia ecoar nas entranhas. E ao olhar para Marco, a raiva subiu com tanta intensidade que quase ofuscou seu raciocínio. Ele tinha relação com tudo isso? O que mais ele estava escondendo? O caos estava prestes a explodir. As peças do quebra-cabeça mais complexo que sua vida se tornou estavam se juntando. E a revelação final parecia estar apenas a um passo de distância. A pergunta subjacente, porém, ressoou mais alto, o coração batendo forte no peito, quando a cena à sua frente se desenrolou em um caos assustador. Fumaça ou poeira se erguiam do carro amassado contra a parede, e as pessoas ao redor começaram a gritar. O cavalo negro, agora se aventurando na frente, ficou em posição, parecendo mais forte do que nunca. E como se tivesse alguma conexão mística com Isadora, ele olhou diretamente em seus olhos. Ela mal tinha tempo para refletir. Seu passado e o presente estavam se chocando, criando um turbilhão de emoções. O brilho no olhar do animal revelava uma coragem que lhe era familiar. Era como se, de alguma forma, os dois estivessem entrelaçados, algo lapidado na história dela pulsando junto com a energia do cavalo. Mas a urgência da situação a puxava para a realidade. Clara estava ao seu lado, a expressão dela misturando espanto e determinação.
Precisamos sair daqui, Isadora. Isso é maior do que você imagina. A advertência mal teve tempo de se firmar. Um grito cortou o ar. É ele! Ele voltou! Uma mulher quase transtornada começou a correr em direção ao carro destruído. O rosto dela era uma máscara de dor e preocupação. Isadora não conseguia processar o que estava acontecendo. Quando olhou mais de perto, a mulher a reconheceu. Luísa, sua velha babá, havia desaparecido quando Isadora era criança. Luísa, o que você está fazendo aqui? Isadora gritou, sentindo que o tempo havia parado. O olhar de Luísa, repleto de desespero, emitiu um aperto no coração de Isadora. Ele. É por causa dele que tudo isso está acontecendo. Você não sabe, mas ele pertence a você e a sua linhagem. E agora ele traz perigo. O corpo de Isadora era um turbilhão. Impossível. Ela nunca tinha ouvido nada sobre isso. Marco, surgindo entre a multidão com um sorriso malicioso, estava prestes a se pronunciar. Parece que estamos todos no mesmo barco, não é? Querida Isadora, há mais aqui do que você imagina. Seu legado e seu futuro estão em jogo. Mas o que Marco não esperava foi a reação instantânea de Luísa. Calhe a boca, Marco. Você não pode mais mentir. Sua voz ressoou como uma explosão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos se viraram, confusos. Isadora sentiu o chão se abrir sob seus pés. Luísa, com os olhos fixos em Marco, entregou um sorriso inquietante. Você sempre soube. Você é parte disso tudo. Você orquestrou esse encontro. Você é o traidor. Eu não tenho nada a ver com isso. Marco rebateu, agora visivelmente abalado. Mas as peças estavam se juntando, revelando algo muito maior. O cavalo, que antes trazia esperança, agora parecia um símbolo de conflito. O filhote se aproximou, como se sentisse a tensão no ar. A raiva de Isadora subiu como um vulcão. O que você está escondendo, Marco? O que mais não sei? Suas palavras saíram como um grito. A revelação estava prestes a desabrochar, e o mundo ao redor parecia se apagar. Então, o inesperado aconteceu. O cavalo negro, quase com uma inteligência própria, começou a se agitar, como se estivesse respondendo a um chamado. Ele soltou um relincho potente, e em um movimento rápido, se virou em direção à multidão e começou a correr para a saída da rua. Não, volte! Isadora gritou. Mas era tarde demais. O cavalo disparou, levando o filhote consigo, desaparecendo em uma nuvem de poeira. E no mesmo instante, um barulho estrondoso ecoou. O carro daquele acidente, ainda fumegando, parecia ruir sob as circunstâncias. Marco, em um gesto desesperado, tentou se afastar, mas Luísa o segurou. Você pode tentar escapar, mas não por muito tempo. A verdade sempre vem à tona. Isadora olhou para Clara, que tinha os olhos arregalados. Ela sabia que algo muito mais profundo estava acontecendo. O que havia dentro do cavalo? A que legado se referiam? E o que isso significava para ela agora? Sua vida era uma teia de mentiras, e o que mais estava escondido em seu passado? Perturbada, a necessidade de respostas acelerava seu coração. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, e a revelação final parecia estar apenas a um passo de distância. Mas mesmo com toda a confusão, um sentimento profundo começou a crescer. O que havia naquele cavalo? E por que ele fugira? As perguntas martelavam na mente de Isadora, enquanto o caos deixava o ar espesso e o futuro cada vez mais incerto. Isadora ainda estava paralisada, o coração batendo forte no peito, quando a cena à sua frente se desenrolou em um caos assustador. Fumaça e poeira se erguiam do carro amassado contra a parede, e as pessoas ao redor começaram a gritar. O cavalo negro, agora se aventurando na frente, ficou em posição, parecendo mais forte do que nunca. E como se tivesse alguma conexão mística com Isadora, ele olhou diretamente em seus olhos.
Ela mal tinha tempo para refletir. Seu passado e o presente estavam se chocando, criando um turbilhão de emoções. O brilho no olhar do animal revelava uma coragem que lhe era familiar. Era como se, de alguma forma, os dois estivessem entrelaçados, algo lapidado na história dela, pulsando junto com a energia do cavalo. Mas a urgência da situação a puxava para a realidade. Clara estava ao seu lado, a expressão dela misturando espanto e determinação. Precisamos sair daqui, Isadora. Isso é maior do que você imagina. A advertência mal teve tempo de se firmar. Um grito cortou o ar. É ele! Ele voltou. Uma mulher quase transtornada começou a correr em direção ao carro destruído. O rosto dela era uma máscara de dor e preocupação. Isadora não conseguia processar o que estava acontecendo. Quando olhou mais de perto, a mulher a reconheceu. Luísa, sua velha babá, havia desaparecido quando Isadora era criança. Luísa, o que você está fazendo aqui? Isadora gritou, sentindo que o tempo havia parado. O olhar de Luísa, repleto de desespero, emitiu um aperto no coração de Isadora. É por causa dele que tudo isso está acontecendo. Você não sabe, mas ele pertence a você e à sua linhagem. E agora ele traz perigo. O corpo de Isadora era um turbilhão. Impossível. Ela nunca tinha ouvido nada sobre isso. Marco, surgindo entre a multidão com um sorriso malicioso, estava prestes a se pronunciar. Parece que estamos todos no mesmo barco, não é? Querida Isadora, há mais aqui do que você imagina. Seu legado e seu futuro estão em jogo. Mas o que Marco não esperava foi a reação instantânea de Luísa. Calha a boca, Marco. Você não pode mais mentir. Sua voz ressoou como uma explosão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos se viraram, confusos. Isadora sentiu o chão se abrir sob seus pés. Luísa, com os olhos fixos em Marco, entregou um sorriso inquietante. Você sempre soube. Você é parte disso tudo. Você orquestrou esse encontro. Você é o traidor. Eu não tenho nada a ver com isso. Marco rebateu, agora visivelmente abalado. Mas as peças estavam se juntando, revelando algo muito maior. O cavalo, que antes trazia esperança, agora parecia um símbolo de conflito. O filhote se aproximou, como se sentisse a tensão no ar. A raiva de Isadora subiu como um vulcão. O que você está escondendo? Marco, o que mais não sei? Suas palavras saíram como um grito. A revelação estava prestes a desabrochar e o mundo ao redor parecia se apagar. Então, o inesperado aconteceu. O cavalo negro, quase com uma inteligência própria, começou a se agitar, como se estivesse respondendo a um chamado. Ele soltou um relincho potente e, em um movimento rápido, se virou em direção à multidão e começou a correr para a saída da rua. Não! Volte! Isadora gritou, mas era tarde demais. O cavalo disparou, levando o filhote consigo, desaparecendo em uma nuvem de poeira. E no mesmo instante, um barulho estrondoso ecoou. O carro daquele acidente, ainda fumegando, parecia ruir sob as circunstâncias. Marco, em um gesto desesperado, tentou se afastar, mas Luísa segurou. Você pode tentar escapar, mas não por muito tempo. A verdade sempre vem à tona. Isadora olhou para Clara, que tinha os olhos arregalados. Todas as perguntas que ecoavam em sua mente começaram a se misturar. A adrenalina tomava conta, mas havia algo mais profundo, uma sensação de que tudo o que conhecia poderia estar prestes a desmoronar. E então, tudo aconteceu de uma vez. Um clarão ofuscante surgiu do carro destruído. Era uma luz intensa, cegante, e um grito de dor cortou o ar, vindo de Marco, que se agarrou ao peito. Os olhos dele estavam arregalados, e em um segundo ele começou a convulsionar. As pessoas gritaram, e o caos se instalou novamente. Luísa olhou fixamente para Isadora, sua expressão agora mesclada com alucinação e terror. Ele não é quem você pensa. Você precisa saber a verdade. Isadora aproximou-se de Marco, que estava caindo,
e as últimas palavras dele foram um sussurro entrecortado. O cavalo, o filhote, eles são. E tudo parou. Marco fechou os olhos e um silêncio mortal tomou conta do lugar. O que eles eram? A conexão com o cavalo e o filhote tinha mais camadas do que ela imaginava, e o que estava escondido poderia mudar tudo. As palavras de Luísa ecoavam em sua mente. Você é parte disso tudo. E o que mais ela não sabia? As respostas que buscava estariam mais perto do que imaginava, mas o impacto das revelações poderia ser devastador. Isadora ainda estava paralisada, o coração batendo forte no peito, quando a cena à sua frente se desenrolou em um caos assustador. Fumaça e poeira se erguiam do carro amassado contra a parede, e as pessoas ao redor começaram a gritar. O cavalo negro, agora se aventurando na frente, ficou em posição, parecendo mais forte do que nunca. E como se tivesse alguma conexão mística com Isadora, ele olhou diretamente em seus olhos. Ela mal tinha tempo para refletir. O passado e o presente estavam se chocando, criando um turbilhão de emoções. O brilho no olhar do animal revelava uma coragem que era familiar para ela. Era como se, de alguma forma, os dois estivessem entrelaçados, algo pulsando em suas histórias. Mas a urgência da situação puxava Isadora de volta para a realidade. Clara estava ao seu lado, a expressão misturando espanto e determinação. Precisamos sair daqui, Isadora. Isso é maior do que você imagina. A advertência mal teve tempo de se firmar. Um grito cortou o ar. Ele voltou. Uma mulher quase transtornada começou a correr em direção ao carro destruído. O rosto dela era uma máscara de dor e preocupação. Isadora não conseguia processar o que estava acontecendo. Quando olhou mais de perto, a mulher a reconheceu. Luísa, sua velha babá, que havia desaparecido quando Isadora era criança. Luísa, o que você está fazendo aqui? Isadora gritou, sentindo que o tempo havia parado. O olhar de Luísa repleto de desespero. A apertou por dentro. É por causa dele que tudo isso está acontecendo. Você não sabe, mas ele pertence a você e à sua linhagem. E agora ele traz perigo. O corpo de Isadora era um turbilhão. Impossível. Ela jamais ouvira nada sobre isso. Marco, com um sorriso malicioso, estava prestes a se pronunciar. Parece que estamos todos no mesmo barco, não é, querida Isadora? Há mais aqui do que você imagina. Seu legado e seu futuro estão em jogo. Mas Luísa gritou. Calha a boca, Marco. Você não pode mais mentir. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos se viraram, confusos. Isadora sentiu o chão se abrir sob seus pés. Luísa, fixando Marco com um olhar determinado, exclamou. Você sempre soube. Você é o traidor. Os olhos de Marco se estreitaram, transbordando desprezo. Traidor? Você não sabe de nada. Luísa, você sempre esteve em meu caminho. Então, algo incrível aconteceu. O cavalo negro começou a tremer. Ele se ergueu, como se absorvesse a tensão do ambiente. Ron! O cavalo soltou um relincho agudo e, de repente, uma luz intensa irrompeu do animal. Era como se uma força de dentro dele estivesse se libertando. O chão tremeu sob os pés de todos. Isadora quase caiu. Não, espere! Isadora tentou gritar, mas sua voz foi abafada pelo estrondo. A luz se expandiu, envolvendo tudo. O caos se transformou em uma cena surreal. Do meio da clareira, uma figura conhecida surgiu. Era seu avô, um homem que ela pensou ter perdido para sempre. Você precisa entender, Isadora, ele disse com uma voz firme. O cavalo é o guardião da sua linhagem e o filhote é sua verdadeira essência. Um silêncio profundo pairou no ar. As palavras dele soaram como um eco nos pensamentos de Isadora. O que você quer dizer com isso? Tudo isso que aconteceu é parte de um ciclo. Você e o cavalo têm uma ligação que foi interrompida. Ele é a chave para a sua verdadeira identidade. E Marco,
Marco foi encarregado de proteger esse segredo. Os olhos de Marco brilharam de insulto. Proteger o quê? A verdade? Você sempre foi uma ilusão, Isadora. Eu não sou o vilão. E como se as palavras dele tivessem liberado algo, uma série de flashes de memórias atravessou a mente de Isadora. Momentos de alegria, dor e segredos encobertos. E entre eles, surge uma lembrança dela mesma, criança, acariciando o cavalo. Uma conexão. Um pacto não revelado. Mas antes que pudesse processar tudo, Marco avançou rapidamente. Em um movimento rápido, ele agarrou Luísa e puxou-a para perto dele, revelando uma faca que antes estava escondida. Ninguém mais precisa saber a verdade, ele gritou. O coração de Isadora disparou. Marco, não! E então, a luz que emanava do cavalo se intensificou, iluminando-a. Cena, enquanto o mundo em volta parecia desmoronar. Isadora não sabia o que faria, mas ela precisava agir. A revelação a envolvia, e todas as verdades que estavam ocultas começavam a emergir. O que mais estava escondido? Quem realmente era ela? E por que o destino a unia de forma tão intensa com aquele cavalo e os mistérios que giravam em torno deles? De repente, tudo escureceu ao redor, como se a luz tivesse sido engolida por um buraco negro de incertezas e medos. A única coisa que Isadora sabia era que tudo mudaria, e ela estava prestes a descobrir o que realmente significava fazer parte daquela linhagem. E pagar o preço que vinha com isso. Isadora estava paralisada, o coração batendo forte no peito, quando a cena à sua frente desdobrou um caos assustador. Fumaça e poeira se erguiam do carro amassado contra a parede, e as pessoas ao redor começaram a gritar. O cavalo negro, agora se aventurando na frente, ficou em posição, parecendo mais forte do que nunca. E como se tivesse alguma conexão mística com Isadora, ele olhou diretamente em seus olhos. Ela mal tinha tempo para refletir. O passado e o presente estavam se chocando, criando um turbilhão de emoções. O brilho no olhar do animal revelava uma coragem que era familiar para ela. Era como se de alguma forma os dois estivessem entrelaçados, algo pulsando em suas histórias. Mas a urgência da situação puxava Isadora de volta para a realidade. Clara estava ao seu lado, a expressão misturando espanto e determinação. Precisamos sair daqui, Isadora. Isso é maior do que você imagina. A advertência mal teve tempo de se firmar. Um grito cortou o ar. É ele! Ele voltou! Uma mulher quase transtornada começou a correr em direção ao carro destruído. O rosto dela era uma máscara de dor e preocupação. Isadora não conseguia processar o que estava acontecendo. Quando olhou mais de perto, a mulher a reconheceu. Luísa, sua velha babá, que havia desaparecido quando Isadora era criança. Luísa, o que você está fazendo aqui? Isadora gritou, sentindo que o tempo havia parado. O olhar de Luísa, repleto de desespero, a apertou por dentro. É por causa dele que tudo isso está acontecendo. Você não sabe, mas ele pertence a você e à sua linhagem. E agora ele traz perigo. O corpo de Isadora era um turbilhão. Impossível. Ela jamais ouvira nada sobre isso. Marco, com um sorriso malicioso, estava prestes a se pronunciar. Parece que estamos todos no mesmo barco, não é? Querida Isadora, há mais a ti do que você imagina. Seu legado e seu futuro estão em jogo. Mas Luísa gritou. Cale a boca, Marco. Você não pode mais mentir. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos se viraram, confusos. Isadora sentiu o chão se abrir sob seus pés. Luísa, fixando Marco com um olhar determinado, exclamou. Você sempre soube. Você é o traidor. Os olhos de Marco se estreitaram, transbordando desprezo. Traidor? Você não sabe de nada, Luísa. Você sempre esteve em meu caminho. Então, algo incrível aconteceu. O cavalo negro começou a tremer. Ele se ergueu, como se absorvesse a tensão do ambiente.
Rom! O cavalo soltou um relincho agudo e, de repente, uma luz intensa irrompeu do animal. Era como se uma força de dentro dele estivesse se libertando. O chão tremeu sob os pés de todos. Isadora quase caiu. Não, espere! Isadora tentou gritar, mas sua voz foi abafada pelo estrondo. A luz se expandiu, envolvendo tudo. O caos se transformou em uma cena surreal. Do meio da clareira, uma figura conhecida surgiu. Era seu avô, um homem que ela pensou ter perdido para sempre. Você precisa entender, Isadora. Ele disse com uma voz firme. O cavalo é o guardião da sua linhagem, e o filhote é sua verdadeira essência. Um silêncio profundo pairou no ar. As palavras dele soaram como um eco nos pensamentos de Isadora. O que você quer dizer com isso? Tudo isso que aconteceu é parte de um ciclo. Você e o cavalo têm uma ligação que foi interrompida. Ele é a chave para sua verdadeira identidade. E o Marco foi encarregado de proteger esse segredo. Os olhos de Marco brilharam de insulto. Proteger o quê? A verdade? Você sempre foi uma ilusão, Isadora. Eu não sou o vilão. E como se as palavras dele tivessem liberado algo, uma série de flashes de memórias atravessou a mente de Isadora. Momentos de alegria, dor e segredos encobertos. E entre eles surge uma lembrança dela mesma, criança, acariciando o cavalo, uma conexão, um pacto não revelado. Mas antes que pudesse processar tudo, Marco avançou rapidamente. Em um movimento rápido, ele agarrou Luísa e puxou-a para perto dele, revelando uma faca que antes estava escondida. Ninguém mais precisa saber a verdade, ele gritou. O coração de Isadora disparou. Marco, não! E então, a luz que emanava do cavalo se intensificou, iluminando a cena, enquanto o mundo em volta parecia desmoronar. Uma explosão aconteceu, algo que ninguém esperava. A faca que Marco segurava reluziu brutalmente, cortando o ar. E então, como um reflexo imediato, Luísa, em um gesto desesperado, empurrou Marco para trás. E a faca cravou em seu próprio peito. Um silêncio de gelo tomou conta do ambiente. Isadora ficou em choque. Luísa caiu ao chão. A expressão dela repleta de dor e alívio. Isadora, eu sempre estive ao seu lado. Eu queria proteger você. As palavras saíam entrecortadas e seus olhos enrolavam-se na penumbra da morte. Não, Luísa! O grito de Isadora ecoou como um lamento profundo. E naquele instante, tudo ficou claro. Marco não era apenas um rival. Ele era um traidor. E a verdadeira traição estava nas raízes da família de Isadora. E o que mais ele poderia ter feito? A tensão explodiu como um balão prestes a estourar. O que ela ainda não sabia? O cavalo, agora em silêncio, então virou-se para Isadora. A doçura nos olhos dele, contradizendo a tragédia que acabara de acontecer. Isadora se viu em um mar de perguntas. O tempo parecia parar. Seus muitos mundos estavam prestes a colidir, em um único ponto de não retorno. E sem saber o que faria a seguir, ela olhou para o cavalo, a única fonte de esperança que restava. Como seria o futuro após essa revelação devastadora? Isadora estava paralisada, o coração batendo forte no peito, quando a cena à sua frente desdobrou em um caos assustador. Fumaça. Poeiras se erguiam do carro amassado contra a parede e as pessoas ao redor começaram a gritar. O cavalo negro, agora se aventurando na frente, ficou em posição, parecendo mais forte do que nunca. E como se tivesse alguma conexão mística com Isadora, ele olhou diretamente em seus olhos. Ela mal tinha tempo para refletir. O passado e o presente estavam se chocando, criando um turbilhão de emoções. O brilho no olhar do animal revelava uma coragem que era familiar para ela. Era como se, de alguma forma, os dois estivessem entrelaçados, algo pulsando em suas histórias. Mas a urgência da situação puxava Isadora de volta para a realidade.
Clara estava ao seu lado, a expressão misturando espanto e determinação. Precisamos sair daqui, Isadora. Isso é maior do que você imagina. A advertência mal teve tempo de se firmar. Um grito cortou o ar. É ele! Ele voltou! Uma mulher quase transtornada começou a correr em direção ao carro destruído. O rosto dela era uma máscara de dor e preocupação. Isadora não conseguia processar o que estava acontecendo. Quando olhou mais de perto, a mulher a reconheceu. Luísa, sua velha babá, que havia desaparecido quando Isadora era criança. Luísa, o que você está fazendo aqui? Isadora gritou, sentindo que o tempo havia parado. O olhar de Luísa, repleto de desespero, a apertou por dentro. É por causa dele que tudo isso está acontecendo. Você não sabe, mas ele pertence a você e à sua linhagem, e agora ele traz perigo. O corpo de Isadora era um turbilhão. Impossível. Ela jamais ouvira nada sobre isso. Marco, com um sorriso malicioso, estava prestes a se pronunciar. Parece que estamos todos no mesmo barco, não é? Querida Isadora, há mais aqui do que você imagina. Seu legado e seu futuro estão em jogo. Mas Luísa gritou: "Cale a boca, Marco. Você não pode mais mentir." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos se viraram, confusos. Isadora sentiu o chão se abrir sob seus pés. Luísa, fixando Marco com um olhar determinado, exclamou: "Você sempre soube. Você é o traidor." Os olhos de Marco se estreitaram, transbordando desprezo. "Traidor? Você não sabe de nada, Luísa. Você sempre esteve em meu caminho." Então, algo incrível aconteceu. O cavalo negro começou a tremer. Ele se ergueu, como se absorvesse a tensão do ambiente. Rom! O cavalo soltou um relincho agudo, e de repente, uma luz intensa irrompeu do animal. Era como se uma força de dentro dele estivesse se libertando. O chão tremeu sob os pés de todos. Isadora quase caiu. "Não, espere!" Isadora tentou gritar, mas sua voz foi abafada pelo estrondo. A luz se expandiu, envolvendo tudo. O tal se transformou em uma cena surreal. Uma figura conhecida surgiu do brilho. Seu avô, um homem que ela pensou ter perdido para sempre. "Você precisa entender, Isadora," ele disse com uma voz firme. "O cavalo é o guardião da sua linhagem e o filhote é sua verdadeira essência." Um silêncio profundo pairou no ar. As palavras dele soaram como um eco nos pensamentos de Isadora. "O que você quer dizer com isso?" "Tudo isso que aconteceu é parte de um ciclo. Você e o cavalo têm uma ligação que foi interrompida. Ele é a chave para sua verdadeira identidade. E Marco foi encarregado de proteger esse segredo." Os olhos de Marco brilharam de insulto. "Proteger o quê? A verdade? Você sempre foi uma ilusão, Isadora. Eu não sou o vilão." E como se as palavras dele tivessem liberado algo, uma série de flashes de memórias atravessou a mente de Isadora. Momentos de alegria, dor e segredos encobertos. E entre eles surge uma lembrança dela mesma, criança, acariciando o cavalo. Uma conexão, um pacto não revelado. Mas antes que pudesse processar tudo, Marco avançou rapidamente. Em um movimento rápido, ele agarrou Luísa e puxou-a para perto dele, revelando uma faca que antes estava escondida. "Ninguém mais precisa saber a verdade," ele gritou. O coração de Isadora disparou. "Marco, não!" E então a luz que emanava do cavalo se intensificou, iluminando a cena, enquanto o mundo em volta parecia desmoronar. E quase como se o universo tivesse conspirado, uma explosão repentina cortou o ar. O chão todo tremeu e uma onda de choque deixou todos atordoados. A faca que Marco havia usado bateu violentamente na parede ao lado e, em vez de atingir Luísa, simplesmente ricocheteou, cortando naquele instante a tensão. Todos estavam presos entre a dúvida e o terror, quando um grito ecoou. Do fundo da fumaça, uma terceira figura emergiu.
uma mulher de vestes brancas, cabelos longos e desgrenhados, com um olhar que transparecia cólera e desespero. Você não deveria estar aqui, Isadora. O que você fez? A voz dela ressoava como um trovão. Isadora reconheceu aquele olhar. Era Ana, sua mãe, que ela acreditava ter desaparecido na mesma época que Luísa. Mas a revelação foi ainda mais devastadora. Ana parecia mais uma sombra do que um ser humano. Você libertou um poder que não deveria jamais ser desencadeado, gritou ela, a voz tingida de dor. As palavras atingiram Isadora como um soco no estômago. Como assim? O que estava acontecendo? Mãe, balbuciou, sem saber como lidar com aquela revelação. O ambiente ao redor parecia esfarelar seu mundo em uma nova camada de confusão. Ana a encarou com uma mistura de amor e fúria. Ele não é apenas um cavalo. É parte de nós, parte de tudo. Você precisa escolher agora. A verdade ou a mentira. O bem ou o mal. E ali, dentro da explosão de emoções e segredos, Isadora sentiu que todo o chão sob seus pés começava a ruir. O cavalo se agitou. Sua presença crucial diante da revelação chocante. O que significa tudo isso? Gritou Isadora, sem saber se estava se dirigindo a Marco, Luísa ou até mesmo a sua mãe. E no meio do caos, a sensação de que nada jamais seria como antes a envolveu. Numa fração de segundos, a determinação nos olhos de Ana se transformou em algo que beirava desespero. Você tem que escolher, Isadora. O que você realmente quer? E enquanto as palavras dela cortavam o ar como lâminas, a situação girou numa espiral de dúvidas e incertezas. O que realmente significava ser parte daquela linhagem? E qual era o custo de escolher um lado naquele jogo arriscado de poder e revelações? A incerteza do futuro se ergueu, devastadora e intensa. Ainda em estado de choque, Isadora sabia que tudo estava apenas começando. Isadora ficou paralisada, o coração batendo forte no peito, quando a cena à sua frente desdobrou em um caos assustador. Fumaça e poeira se erguiam do carro amassado contra a parede, e as pessoas ao redor começaram a gritar. O cavalo negro, agora se aventurando na frente, ficou em posição, parecendo mais forte do que nunca. E como se tivesse alguma conexão mística com Isadora, ele olhou diretamente em seus olhos. Ela mal tinha tempo para refletir. O passado e o presente estavam se chocando, criando um turbilhão de emoções. O brilho no olhar do animal revelava uma coragem que era familiar para ela. Era como se, de alguma forma, os dois estivessem entrelaçados, algo pulsando em suas histórias. Mas a urgência da situação puxava Isadora de volta para a realidade. Clara estava ao seu lado, a expressão misturando espanto e determinação. Precisamos sair daqui, Isadora. Isso é maior do que você imagina. A advertência mal teve tempo de se firmar. Um grito cortou o ar. É ele! Ele voltou! Uma mulher, quase transtornada, começou a correr em direção ao carro destruído. O rosto dela era uma máscara de dor e preocupação. Isadora não conseguia processar o que estava acontecendo. Quando olhou mais de perto, a mulher a reconheceu. Luísa, sua velha babá, que havia desaparecido quando Isadora era criança. Luísa, o que você está fazendo aqui? Isadora gritou, sentindo que o tempo havia parado. O olhar de Luísa, repleto de desespero, a apertou por dentro. É por causa dele que tudo isso está acontecendo. Você não sabe, mas ele pertence a você e à sua linhagem. E agora ele traz perigo. O corpo de Isadora era um turbilhão. Impossível. Ela jamais ouvira nada sobre isso. Marco, com um sorriso malicioso, estava prestes a se pronunciar. Parece que estamos todos no mesmo barco, não é? Querida Isadora, há mais aqui do que você imagina. Seu legado e seu futuro estão em jogo. Mas Luísa gritou. Calha a boca, Marco, você não pode mais mentir. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos se viraram confusos. Isadora sentiu o chão se abrir sob seus pés.
Luísa, fixando Marco com um olhar determinado, exclamou: Você sempre soube, você é o traidor. Os olhos de Marco se estreitaram, transbordando desprezo. Traidor? Você não sabe de nada, Luísa. Você sempre esteve em meu caminho. Então, algo incrível aconteceu. O cavalo negro começou a tremer. Ele se ergueu, como se absorvesse a tensão do ambiente. Ron! O cavalo soltou um relincho agudo e, de repente, uma luz intensa irrompeu do animal. Era como se uma força de dentro dele estivesse se libertando. O chão tremeu sob os pés de todos. Isadora quase caiu. Não! Espere! Isadora tentou gritar, mas sua voz foi abafada pelo estrondo. A luz se expandiu, envolvendo tudo. O caos se transformou em uma cena surreal. Uma figura conhecida surgiu do brilho. Seu avô, um homem que ela pensou ter perdido para sempre. Você precisa entender, Isadora, ele disse com uma voz firme. O cavalo é o guardião da sua linhagem, e o filhote é sua verdadeira essência. Um silêncio profundo pairou no ar. As palavras dele soaram como um eco nos pensamentos de Isadora. O que você quer dizer com isso? Tudo isso que aconteceu é parte de um ciclo. Você e o cavalo têm uma ligação que foi interrompida. Ele é a chave para sua verdadeira identidade. E Marco foi encarregado de proteger esse segredo. Os olhos de Marco brilharam de insulto. Proteger o quê? A verdade? Você sempre foi uma ilusão, Isadora. Eu não sou vilão. E como se as palavras dele tivessem liberado algo, uma série de flashes de memórias atravessou a mente de Isadora. Momentos de alegria, dor e segredos encobertos. E entre eles surge uma lembrança dela mesma, criança, acariciando o cavalo. Uma conexão, um pacto não revelado. Mas, antes que pudesse processar tudo, Marco avançou rapidamente. Em um movimento rápido, ele agarrou Luísa e puxou-a para perto dele, revelando uma faca que antes estava escondida. Ninguém mais precisa saber a verdade, ele gritou. O coração de Isadora disparou. Marco, não! E então a luz que emanava do cavalo se intensificou, iluminando a cena, enquanto o mundo em volta parecia desmoronar. Uma explosão aconteceu, algo que ninguém esperava. Luísa, em um gesto desesperado, se lançou para a frente, e Marco, em um movimento instintivo, a empurrou de volta, mas não antes que a faca errasse o alvo e cravasse em seu próprio peito. O impacto foi brutal, e um silêncio chocante se seguiu. Empalidecendo rapidamente. O que estava acontecendo? O mundo de Isadora virou de cabeça para baixo em instantes, e atuando como uma marionete, a verdade começava a desdobrar-se. Isadora ficou atônita, com o coração na garganta. Como isso é possível? A revelação do segredo guardado por tanto tempo circunstanciou toda a complexidade da relação deles. O que mais Marco sabia sobre seu passado? O que mais havia debaixo dessa teia de mentiras? Numa fração de segundo, Luísa caiu de joelhos, as mãos segurando feridas, enquanto o cavalo relinchava, sentindo a dor em cada fibra de sua essência. Tudo parecia paralisado, como um quadro impressionista em ruínas. Isadora sabia que tudo havia mudado naquele momento. Não havia mais segurança, nem laços que ela pudesse confiar. E a verdadeira natureza de Marco, que ela pensara como rival, tornava-se o mais profundo e chocante dos mistérios. Os olhares se cruzaram entre os dois, uma mistura de confronto e confusão. A carga emocional pesava no ar, enquanto uma nova dúvida começava a tomar forma na mente de Isadora. Se Marco era o traidor e seu irmão ao mesmo tempo, qual era o verdadeiro papel dele naquela história? O que mais ele tinha guardado? O caos do presente a levava a questionar tudo o que acreditara até então. Uma expectativa terrível de que o pior ainda estivesse por vir começou a tomá-la de assalto. E assim, com perguntas sem respostas, as peças no tabuleiro mudaram, deixando todos diante do abismo de um futuro desconhecido. O cavalo, ainda imponente, parecia bradar por justiça.
Mas como ela poderia encontrar a verdade agora? O tempo estava assim, esgotando. Isadora estava em estado de choque. O som da despedida de Luísa ecoava em sua mente como um pesadelo sem fim. O cavalo negro, que se tornara uma fonte de esperança, agora parecia um guardião de segredos muito profundas. Marco, caindo no chão, encarou a situação com um olhar vazio. O peso da verdade pairava no ar, e Isadora sabia que nada voltaria a ser como antes. Sua mãe, Ana, estava a poucos passos, com um olhar que transparecia tanto dor quanto urgência. Você precisa decidir, Isadora, ela gritou, a voz tremendo. O que você escolher vai mudar tudo. A multidão ao redor observava em silêncio, as expressões variando entre choque, compaixão e um medo palpável. O momento era tenso, e o cavalo parecia vibrar com energia, como se estivesse esperando pelo próximo. O laço daquela história repleta de revelações. O coração de Isadora batia forte no peito, e uma raiva revolucionária começou a fervilhar dentro dela. Por que Marco, seu irmão, se tornara seu rival? O que mais ele tinha escondido? Ela se aproximou dele, determinando-se a enfrentar a verdade. Por que você traiu nossa família, Marco? Como pode ser parte de tudo isso e ainda querer destruir quem somos? Ela se virou para sua mãe e para Luísa. E se há algum risco, farei o que for preciso para proteger quem amo. Isadora, você é mais forte do que imagina. Ana disse, com a voz estável, embora as lágrimas escorressem por seu rosto. O cavalo relinchou baixa e profundamente, quase como se estivesse dando força àquela decisão. E naquele instante, Isadora sentiu algo mudar. A dor por tudo que perdera começava a se fundir com uma nova força, uma determinação poderosa. Então, de repente, Marco soltou um grito e tudo se transformou em um turbilhão. A luz emanando do cavalo ficou ainda mais intensa. Isadora, com o coração acelerado, deu um passo à frente. E se começássemos de novo? Ela sugeriu, encarando Marco. E com um olhar, fez com que ele percebesse que não precisava ser o vilão de sua própria história. Marco hesitou, mas os olhos dela pareciam desatar um nó em seu coração. Ele assentiu lentamente. Eu não quero ser este traidor. Quero entender. Quero consertar. A conexão entre eles ainda era frágil, mas a ferida começava a fechar, e um novo capítulo poderia ser escrito. O cavalo caminhou até eles, como se estivesse selando aquele pacto. Isadora se agachou, e carregando no coração a esperança, segurou o rosto do irmão, estendendo uma promessa de redenção. Vamos descobrir juntos o que fazer com essa linhagem e esse legado, ela disse, medindo cada palavra, como um passo fundamental. Um novo fôlego de esperança encheu o ar ao redor. Depois de um longo silêncio, Ana sorriu, um sorriso cheio de amor e alívio. Luísa observava a cena, seus olhos brilhando de orgulho. Mas a sensação de que algo ainda estava por vir não saiu do fundo da mente de Isadora. O passado tinha sido doloroso, mas agora o futuro estava diante dela. O cavalo, tão imponente, aguardava pacientemente. Os próximos passos eram incertos, mas a jornada finalmente começava a fazer sentido. Se você achou esta história incrível, você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Realmente, só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.